Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3 aqui na TV Pai Eterno, esse espaço semanal em que conversamos sobre temas atuais. Já estamos no tempo da Quaresma e a Igreja no Brasil nesse período promove há várias décadas a campanha da fraternidade. E neste ano de 2022, o tema da campanha é a educação. Esta é a terceira vez que a campanha da CNBB aborda o tema da educação, dessa vez motivado também pelo Pacto pela Educação, lançado há alguns anos pelo Papa Francisco. E essa reflexão é feita a partir da realidade brasileira e também do contexto de pandemia. Pensar no papel da família, das instituições e profissionais de educação e também do Estado para promover uma política educacional em prol do humanismo integral e solidário. No programa de hoje queremos saber quais os principais desafios para a educação no Brasil de hoje, qual o lugar dos valores religiosos no processo educacional, como estimular a corresponsabilidade dos pais no processo educativo. E para conversar conosco sobre este assunto, nós recebemos o padre Patrick Samuel Batista, que é o secretário executivo de campanhas da CNBB. Padre Patrick, boa noite, bem-vindo à TV Pai Eterno. Boa noite, irmão Diego, meu abraço fraterno a todos os telespectadores da TV Pai Eterno. Para nós é um motivo de alegria participar desse momento tão importante da Igreja no Brasil, que é a campanha da fraternidade. Obrigado pela presença e também está conosco o gerente da Câmara de Ensino Superior da Associação Nacional de Educação Católica, ANEC, Gregory Rial. Boa noite, Gregory. Boa noite, irmão Diego. Boa noite também àqueles que nos acompanham pela TV Pai Eterno para esse bate-papo muito pertinente sobre educação no Brasil. Muito bem. E como eu disse na abertura, já é a terceira vez que a campanha da fraternidade trata do tema da educação. Então, Padre Patrick, como é que foi o discernimento da CNBB ao definir este tema da educação, para a CF de 2022? Muito bem lembrado, irmão Diego. É a terceira vez, então, que a educação entra como tema da campanha da fraternidade. A primeira vez que isso aconteceu foi em 1982. Naquela ocasião, o lema era "A verdade vos libertará". E a grande pergunta era a seguinte: como pensar, então, em processos educativos que possam promover a vida e a dignidade humana? Em 1998, volta ao tema da educação no contexto de preparação para o jubileu dos 2000 anos do nascimento de Cristo. Ali, refletimos que a educação ela deve estar a serviço da vida e da esperança. Agora, 40 anos depois da primeira edição que tratou do tema da educação, o enfoque é muito preciso: pensar a educação de forma integral no horizonte do Pacto Educativo Global. E o processo foi muito interessante, porque em agosto de 2020, a partir do Seminário Nacional, que acontece todos os anos, refletindo e preparando a campanha da fraternidade, diversas pessoas enviam sugestões de temas, alguns órgãos, inclusive do próprio governo, indicam temas para serem tratados na campanha da fraternidade. E tendo em vista o contexto pandêmico, os bispos fizeram a escolha do tema da educação justamente para isso, para refletir. O que é que a nossa cultura revela no que diz respeito à educação, marcada profundamente pelo contexto pandêmico? E aí vem esse enfoque específico: pensar a educação de forma integral. Muito interessante o Padre Patrick trazer esse contexto, porque, infelizmente, há os críticos da campanha da fraternidade que não entendem o processo da definição do tema, que, como o senhor bem mostrou, ele é bem bem antecipado da realização da campanha, creio que 3 ou até 4 anos antes, e há um histórico, uma caminhada e uma proposta. Então, o tema da educação apareceu várias vezes, porque há uma relação direta entre o tema educação e o desafio da fraternidade, correto, padre? Correto, e isso me faz lembrar do grande objetivo da campanha como um todo, que é despertar a solidariedade nos fiéis e na sociedade como um todo, diante dos desafios do tempo presente. E olhando o contexto em que nós vivemos, profundamente marcado, impactado pela pandemia, a educação tem sofrido consequências drásticas e com consequências que nós devemos estar atentos para poder mudar também esse cenário. Então, sempre o tema da campanha da fraternidade estará ligado aos desafios do tempo presente. Como, fazendo a memória, desde 2018 há uma sequência interessante. Tratamos em 2018 sobre a superação da violência, 2019
a importância de pensar políticas públicas que possam promover a vida e a dignidade humana. 2020, a arte do cuidado, a vida é dom e compromisso. Ano passado, a pertinência de tratar do diálogo e assumi-lo como estilo de vida. E agora, nessa trilogia, cuidar, dialogar, é preciso educar. Então, está em profunda sintonia com os desafios do tempo presente e em profunda comunhão com a doutrina social da Igreja, que é iluminar o contexto social, a realidade a partir dos princípios do Evangelho. Está também com a gente o Gregory, representando a Associação Nacional de Educação Católica, e que está, digamos, com a educação ali na parte próxima, né, da vida das pessoas. Eu pergunto para você, Gregory, quais os principais desafios para a educação hoje no país? E quero até citar um exemplo de uma mudança recente, que foi a reforma do ensino médio. A educação tem avançado para atender mais as demandas do mercado ou para atender a formação do ser humano de forma integral? Bom, irmão Diego, é uma pergunta realmente muito profunda, talvez é uma análise que a gente precisaria explorar bastantes informações, né, para poder trazer assim dados muito precisos, mas em linhas gerais, o que é que nós percebemos? O grande problema da educação no país é que não há um projeto de Estado para a educação. Nós temos políticas de governo e à medida que os governos mudam, essas políticas também mudam. Um primeiro problema, talvez, que a campanha da fraternidade encara é justamente a falta de um projeto de educação que tenha impacto no projeto de vida das pessoas, especialmente das crianças e dos jovens, que são os principais beneficiários das políticas educacionais. Mas nós também percebemos que tem algumas iniciativas muito positivas no Brasil. A própria reforma do ensino médio, que recebe muitas críticas, e é legítimo que receba, mas ela também trouxe uma outra percepção da importância da educação na vida dos jovens. A questão toda é justamente que essas iniciativas positivas pela educação, elas vêm acompanhadas de pouco investimento e de forma muito isolada. Então, uma questão que nós temos percebido hoje é uma distância entre o Plano Nacional de Educação, que é, vamos dizer assim, a diretriz máxima da política educacional brasileira, e os projetos ou as políticas implementadas de educação no nosso país. Então, existe um grupo de metas, são 16 metas no Plano Nacional de Educação, mas nem sempre os projetos, os planos, os programas que são implementados, eles respondem a esse Plano Nacional de Educação. Um outro desafio que nós percebemos também é que a própria população brasileira liga a ideia de educação à formação profissional. É muito comum a gente escutar aqui no Brasil assim: a escola ensina, a família educa. E essa separação entre ensinar e educar, ela não faz bem para a sociedade. Se nós pensarmos bem, a família ensina e educa, a escola ensina e educa. Então, são dois espaços de aprendizado, de formação da pessoa humana. E é claro que as escolas, sejam da rede pública, sejam da rede privada, ficam muito refém dessa necessidade de responder ao mercado de trabalho. Então, a formação como algo estritamente técnico, operacional, e não algo que vai acrescentar em dimensões mais profundas ou integrais da existência humana. Por isso, nessa campanha da fraternidade, a ideia de educação que vem não é só da educação como instrução ou como cultura, mas a educação como formação integral da pessoa, que visa formar não só a dimensão intelectual, não só a dimensão profissional, mas todas as dimensões da pessoa humana. E aí, Gregory, você mostra nesse desafio entre ensinar e educar, que a campanha tem que lembrar que educação não é um problema de escola, de professores, ou seja, não é de uma categoria, de um setor, mas de toda a sociedade, não é isso? Exatamente. O que envolve necessariamente as instituições de ensino
formais, a escola, a universidade, mas também envolve, claro, a primeira grande envolvida é a família, que também deve estar envolvida nesse mesmo projeto de formação da pessoa. E a igreja também está envolvida como parte da sociedade nesse processo de formação. E não só a escola, a família, a igreja, mas toda a sociedade. E aí a gente pensa em diversas ocasiões de formação ou de educação, não propriamente formal, mas que são espaços educativos. Desde a catequese na igreja, é um espaço educativo, passando pelos grupos de jovens, adolescentes, e saindo do âmbito da igreja, nós pensarmos em todos os movimentos sociais, em todas as articulações, as ONGs, em todos aqueles movimentos que também promovem uma educação que não é necessariamente a educação que acontece dentro da escola e dentro da universidade. Então, a genialidade dessa campanha é justamente fazer com que a educação não seja um tema de dentro da sala de aula, mas seja um tema compartilhado entre todos os atores sociais, entre todos aqueles que estão envolvidos com as crianças e os jovens. Verdade. Aí eu pergunto para o Padre Patrick, que está aí na secretaria desse grande projeto nacional, dessa campanha, porque é muito fácil a gente falar para os profissionais de educação, para as escolas, para os pais, mas como, por exemplo, envolver, por exemplo, a iniciativa privada, os empresários, para perceberem talvez o seu papel num grande projeto de educação para o país? O grande convite, irmão Diego, é não somente os empresários, mas toda a pessoa. Aquilo que o Gregory lembrava muito bem. O Papa Francisco, no Pacto Educativo Global, ele retoma um provérbio africano de singular pertinência. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E hoje nós sabemos que essa aldeia ela é global e o que a campanha da fraternidade deseja despertar em nós é essa sensibilidade que parte da avaliação que nós fazemos sobre o nosso compromisso para com a educação. E aí vai todos os âmbitos, né? Tanto os empresários como as famílias. Talvez a grande pergunta seja justamente isso. Qual é a tarefa educativa da família? Qual é o papel das instituições de ensino? Como que a comunidade de fé também pode se envolver nesse processo educativo? Como formar essas parcerias com os diversos âmbitos da sociedade para que todos tenham acesso a uma educação de qualidade, integral, a serviço da comunidade? O texto base deixa isso claro, que o verdadeiro serviço à educação é a educação a serviço do bem comum, a serviço da comunidade. Por isso, e eu gostei muito daquilo que o Gregory lembrava, é que nós não podemos pensar a educação somente como escolarização, como transmissão de conhecimento, ou tendo em vista a projeção de uma carreira profissional, porque, caso contrário, a gente pode ter até no final desse processo um excelente perito em determinadas áreas do conhecimento, mas corremos o risco de ter um ser humano com diversos desafios de relacionamento, de inteligência emocional e assim por diante. Então, o grande despertar é justamente esse, envolver a todos para que nós possamos cuidar da educação de forma integral. Aqui, o lema é muito inspirador, uma educação que nos ajude a falar com sabedoria, ensinar com amor e, como diria o Papa Francisco, servir com alegria. Exatamente. Mas ainda falando do envolvimento, aí eu quero ouvir o Gregory, como é que você avalia o envolvimento da família e dos pais no processo educacional? Com certeza a pandemia acabou obrigando uma atenção maior e uma participação maior da família no processo educacional. Isso tem crescido e tem crescido de forma positiva? Eu acredito que a pandemia, como o senhor mesmo disse, obrigou as pessoas a conviverem umas com as outras dentro de casa. Talvez era muito cômodo para a família colocar a criança na van escolar e depois de horas ter contato com essa criança de novo. E os pais ficaram em tempo integral e puderam até conhecer os filhos que talvez eles não sabiam que tinham, né? Então teve uma reaproximação familiar forçada. Se foi positivo ou negativo, imagino que cada caso é um caso. Mas o que nós observamos é que a participação da família ficou evidente no processo. Especialmente a distância da escola e da família também ficou muito evidente com a pandemia e fez a gente pensar, desde a escola, em uma série de questões, né? A primeira delas é como há uma política de terceirização desses papéis. Às vezes a família espera que a escola faça um papel
que também é dela. E às vezes a escola espera que a família faça um papel que também é dela. Eu penso que a pandemia escancarou para nós que a tarefa é conjunta, é uma parceria. E mesmo que haja a relação de cliente, especialmente pensando a educação privada, essa relação não se sobrepõe à relação de parceria formativa que deve estar ali entre a escola e a família. E um outro desafio que a gente tem percebido agora, trazido pela pandemia, é que a socialização única e exclusiva na família não é suficiente para a formação afetiva, emocional e social das crianças e jovens. Isso está aparecendo com muita clareza agora no retorno presencial das aulas, as crianças com muito desejo de socialização, com muita vontade de conviver e, da mesma forma, os jovens também, e mesmo os adultos na universidade, sentem essa necessidade. Então, a família é a célula principal de organização da sociedade, é o começo de tudo, mas ela não é suficiente para a formação da pessoa. O convívio na escola é muito importante, por isso esses espaços precisam ser defendidos, mantidos, e precisam do nosso apoio e investimento. Gregory, não é o tema principal da campanha, mas quando se fala em educação, numa campanha promovida pela igreja, acaba aparecendo também a realidade do ensino religioso nas escolas. E eu queria que você falasse, como educador, como profissional da educação, da importância dos valores religiosos no processo educacional, não somente nas escolas confessionais, mas na educação de um modo geral. A religião ela tem um papel muito importante na sociedade como um todo. Ela ajuda a gente a organizar o tempo. Ela nos ajuda a entrar em contato com dimensões que são muito profundas nossas, a dimensão do sentido, do propósito de vida, a dimensão dos valores éticos que guiam as nossas ações. Então, quando trazemos a religião para dentro do currículo escolar, especialmente pelo componente do ensino religioso, nós não estamos falando especificamente de uma doutrina religiosa ou de uma teologia específica, mas nós estamos falando de uma contribuição que é comum a todas as religiões, à sociedade brasileira. No caso das escolas católicas, o ensino religioso, que é um componente curricular regido por uma legislação específica no Brasil, mas o ensino religioso se alia também ao trabalho de evangelização das escolas. E nós temos, na maioria das escolas católicas do Brasil, um serviço de pastoral organizado nessas escolas, como uma forma da igreja marcar presença na vida dessas crianças e jovens, ajudá-los no seu processo de discernimento vocacional, ajudá-los no seu processo de encontro com Jesus Cristo, de encontro com o sentido da vida, de encontro com a experiência de fé. Então, nós temos uma riqueza muito grande neste âmbito. E, é claro, essa riqueza também está presente na educação privada, não confessional católica, na educação pública, que é laica, por meio da Pastoral da Educação, por meio de outras tantas iniciativas e projetos que trazem esses valores para a vida das crianças e dos jovens. Muito bem. Padre Patrick, como é que a campanha da fraternidade está aí acontecendo nas comunidades da igreja e fora dela também? Desde agosto do ano passado, têm sido intensas as formações de preparação, sobretudo nos 19 regionais da CNBB. Nós temos uma equipe nacional composta de 5 pessoas, são leigos de cada uma das 5 regiões do país, que ajudam também na formação nos regionais. Mas não somente essa equipe, mas em cada diocese, na maioria delas já existe uma equipe de campanhas que fazem essa multiplicação a partir do Seminário Nacional, que aconteceu mais uma vez de forma virtual em setembro do ano passado. Além dessas iniciativas formativas, já temos à nossa disposição uma série de subsídios produzidos pelas edições CNBB, que ajudam nos grupos de reflexão, círculos bíblicos, temos também material para a via sacra, para as famílias, enfim, são diversas formas de participar e de se envolver. E, sobretudo, agora tivemos, na quarta-feira de cinzas, diversas dioceses, uma abertura solene apresentando o tema da campanha, e já temos notícias de diversas câmaras municipais,
aqui em Brasília mesmo. Essa semana tivemos na Câmara Distrital para poder fazer o lançamento da campanha, pois ela se torna também essa plataforma de diálogo com a sociedade. Isso sem dizer da nossa preparação para o gesto concreto também, que é a coleta da solidariedade, que acontecerá no próximo dia 10 de abril, e com esses recursos, diversos projetos serão apoiados, sempre vinculados ao tema da educação. Então, irmãos, são diversas iniciativas que nós temos aí nas paróquias, nas dioceses e também nas comunidades ambientais, como, por exemplo, Gregory, a escola é uma comunidade também, na comunidade escolar, as iniciativas ali, eu tenho tido notícias belíssimas de como o tema da educação tem feito exercitar uma escuta belíssima, sobretudo dos educadores. Então, tem sido assim, algo muito bonito que tem acontecido. Importantíssimo, Gregory? Os profissionais da educação, claro, participarem dessa discussão. Com certeza, eles não são os únicos protagonistas do processo, mas eles são importantíssimos atores. E os profissionais da educação no Brasil, eles correspondem a um número expressivo. Não vou dizer só os professores, mas aqueles que estão ligados direto ou indiretamente à educação. Uma porcentagem significativa da sociedade brasileira, aproximadamente aí 30%, 40%, trabalha com algo ligado à educação direto ou indiretamente. Isso significa que nós temos que valorizar esses profissionais e entender que a educação não é tudo, mas tudo começa por uma boa educação. Então, nós temos que fazer bem este processo formativo, que começa na infância e se prolonga para o resto da vida, mas fazê-lo também com muita responsabilidade e consciência do nosso grave dever de educadores. No ano de 2020, o Papa Francisco lançou o Pacto Educativo Global, que tem como finalidade reavivar o compromisso em prol e com as novas gerações, renovando a paixão por uma educação mais aberta e inclusiva, capaz da escuta paciente, diálogo construtivo e mútua compreensão. Por isso, o Santo Padre convida a todos nós a unir esforços numa ampla aliança educativa para formar pessoas maduras, capazes de superar fragmentações e contrastes e reconstruir o tecido das relações rumo a uma humanidade mais fraterna. A gente não consegue falar de todos os temas da campanha da fraternidade, mas foi muito bom despertar a curiosidade das pessoas para ela. Então, eu agradeço aqui a participação do Padre Patrick Samuel Batista, que é o secretário executivo de campanhas da CNBB. Obrigado pela participação, Padre Patrick. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, irmão Diego, a todos os telespectadores. Foi um motivo de muita alegria a participação aqui com vocês. E não nos esqueçamos, educar é um ato de amor e de esperança no ser humano. Fala com sabedoria, ensina com amor. Amém, muito obrigado. Obrigado também ao Gregory Rial, que é gerente da Câmara de Ensino Superior da Associação Nacional de Educação Católica, a ANEC. Boa noite, obrigado pela participação. Muito obrigado, irmão Diego, obrigado a todos que acompanharam. Eu desejo uma boa campanha da fraternidade, que ela produza muitos frutos em nossa vida e em nossas comunidades. Obrigado a vocês e são todos convidados a participar das atividades da campanha da fraternidade em nossas comunidades. Um grande abraço, boa noite e até a próxima.